Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana a gente vai trazer um tema que é um pouco polêmico. Né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão cair aí em lugares na internet não muito agradáveis. Né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os livros do Protocolo de Sião. Que, gente, é assim, fake news. Já dando spoiler. É fake news que se propagou e tem uma explicação política por trás que eu fiquei de boca aberta do porquê. Porque eu não sabia, né? Eu não tinha ideia antes de pesquisar sobre o assunto. Mas vamos deixar para quando a gente estiver no meio do episódio. A gente comenta. Bom, e antes de ir para o nosso tema, como sempre, vamos para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas antes da novela, Marimar. Oi! Mas, gente, antes de comentar aqui, eu quero agradecer às pessoas que comentam sempre, que estão por aqui. Então, muito obrigada por estarem presentes. Se você tem a oportunidade de comentar alguma coisa nossa, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, no @podeconspirar, seja pelas plataformas de streaming, por favor, comente, dê nota máxima para o nosso podcast, porque assim as plataformas entendem que o nosso conteúdo é relevante e passa para frente. E também, claro, sempre recomende a gente para os seus amigos, seus familiares, que gostam desses assuntos, que querem saber mais, que querem desmistificar algumas coisas. Então já manda para eles, para a gente bater esse papo legal e aumentar a nossa rede de conspiradores, tá certo? E o primeiro comentário de hoje é o comentário da Fran, que sempre está aqui, Fran Alves. Muito obrigada, Fran. E ela falou assim: Oi, meninas, adorei o episódio, mas olha, se eu desse de cara com anúncio na TV, com certeza que seria um dos meus traumas de infância. E ela tá falando no nosso episódio passado, tá? Se você não viu, volta uma casa. Eu acho... mais provável é que essa moça não identificada que apareceu por último é a mais parecida. Pena que nunca reclamaram por ela. Adoro mistérios assim, podem trazer mais. Eu também acho, viu, Fran? De verdade, ela é bem parecida, né? Mas existem diversos desdobramentos desse caso. Eu até mandei um vídeo depois pra Paty, né? Envolvendo a Trisha, que é uma garota mais nova, que a gente comentou também no episódio. E eu posso até deixar depois o link para vocês darem uma olhada, né? Tá em inglês, mas quem souber inglês tem lá para colocar a tradução, né? A legenda. E tem mais reviravoltas nesses casos. Mas, enfim, eu também gosto de casos assim, de casos reais, mas me deixa um pouco agoniada casos reais, assim. Que nem o de hoje, pra mim, é um assunto meio pesadão pra mim. Né? Mas vamos deixar mais pra lá. Mas muito obrigada, Fran, por ter comentado. E só um detalhe, né, que a gente chamou, até fazendo uma errata aqui, né, porque no episódio a gente falou que era Tracy o nome da menina, e não era Trisha, a gente falou errado. Gente, desculpa. Bom, o segundo comentário, né, que a gente trouxe para o episódio de hoje foi no post do Instagram que a gente fez lá de Jonestown, que também foi um dos episódios aí pesadões que a gente fez, né, um dos últimos. E aí foi um comentário da Kaline, né, a gente estava comentando lá no Instagram sobre Jonestown, e aí surgiu Heaven's Gate também no meio da história, que também é outro episódio de seita muito complicado, muito pesado. A gente tem um episódio também sobre isso. Então, se você não viu, é um dos lados do começo do podcast, né? Só voltar um pouquinho. E aí a Kaline trouxe o seguinte: o de Heaven's Gate eu acho mais de boa, porque eles realmente fizeram aquilo de bom grado. Eles acreditavam, por mais que tenha tido aquele final trágico. Pelo que parecia, não era algo obrigado a eles, pois quem quis sair, saiu. Mas esse de Jonestown eu acho mais trágico pelo teor de crueldade com as pessoas. Mas isso não muda o fato de que ambos são espantosos mesmo. Nossa, Heaven's Gate eu também acho que tem esse lado, assim,
pelo menos até pelos vídeos, né, que estão até hoje aí pela internet, né, o site existe até hoje, os vídeos que eles chamam de como se fossem as declarações finais das pessoas, né, um pouco antes do suicídio coletivo, também estão aí no YouTube, né, enfim, tem até versão legendada. Me parece também ser algo que não foi violento, pelo menos fisicamente, né? Não sei psicologicamente se não dá pra dizer que não foi um tipo de violência, mas pelo menos fisicamente não parece ter acontecido, né? Já no caso de Jonestown, a gente sabe que aconteceu, né? Torna ainda pior, né? Se é que dá pra falar, né, de escala de melhor pior, né? Num caso como esse, mas... No meu conceito, eu acho que não tem como falar de melhor ou pior, entendeu? Tudo é ruim, tudo foi uma tragédia, né? Ambos são tragédias. E eu, Roberta, não consigo ponderar o que é mais de boa e o que não é. Acho que pra mim os dois são tão traumáticos quanto. Pra quem lê, né? Não quero nem imaginar como seria estar lá, sabe? Então... tragédias! Aqui, que não foi bem comentário, né, mas 2 pessoas chegaram a mandar pra gente os links da convenção da NASA, que teve no dia 31, agora de maio, que foi sobre OVNIs, né, e que eles falaram, mudaram alguns conceitos lá do estudo de OVNIs e tal. Aí é um assunto que a gente pode trazer aqui pro podcast também, achei muito interessante. Sim, vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai ter mais comentários aí sobre né, OVNIs mesmo. Falando de OVNIs. Cada vez mais. Vamos esperar. Mas quando a gente for fazer o episódio, a gente fala sobre. Já dizia Tebilu, busque conhecimento, né? Busque conhecimento, exatamente. Bom, vamos lá para as nossas indicações. Bom, a minha recomendação de hoje é uma das principais fontes de pesquisa, que é extremamente interessante do ponto de vista de que como eles organizaram os documentos e como organizaram como foi o Holocausto em si, né? É importante que essa informação seja divulgada, a gente sabe, porque informação, como dizia o Tebilu, né, buscar conhecimento, ele é importante. E encarar nosso passado faz com que a gente melhore o nosso futuro. Então, olhar esse tipo de site, porque é um site que é dos Estados Unidos, que é uma organização que é responsável por organizar dados sobre o Holocausto, e é uma enciclopédia completa. Eu achei interessante do ponto de vista... Escutaram isso? Do ponto de vista... do ponto de vista de uma cultura judaica, né? Porque, pelo que eu entendi aqui, é uma organização judaica que organizou esses dados, e é importante. É uma leitura que vale a pena vocês darem uma olhada, principalmente nos links que a gente vai deixar por aqui. E é aquilo, olhar para o passado faz a gente melhorar nosso futuro. É isso. Tem uma indicação aqui também, que, salvo engano, eu já comentei isso em algum outro episódio passado, mas acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, que são quadrinhos, né, que se chama Maus, é uma história em quadrinhos sobre um sobrevivente da Segunda Guerra. Então, são quadrinhos desenhados por um jornalista, e ele conta a história do pai dele, que sobreviveu aos campos de concentração. Né? Então, é muito legal, é uma história em quadrinhos para adultos, né? Não são quadrinhos para crianças, né? Mas é muito bom, assim, o texto, a forma de contar a história é super interessante, então vale a pena ler. E uma outra indicação também, se alguém tiver aí por Curitiba, tem lá o Museu do Holocausto, que também é um lugar bem bacana, assim, para você aprender, né? É bem interessante. Tem tanto relatos de sobreviventes, como... Né, também eles mostram alguns vídeos, alguns materiais da época, então é um lugar interessante se você quer saber um pouco mais, né, e saber um pouco mais até de sobreviventes também, que depois vieram aqui para o Brasil, né,
Então, é um lugar também que vale a pena visitar. Então, vamos lá. Então, se você nunca ouviu falar de protocolos dos sábios de Sião, protocolos de Sião, esses protocolos são organizados em um texto, e esse texto ele é inteiramente antissemita. Eu sempre falo antissemitas, não sei porquê, eu tenho problemas com português, mas tudo bem. Antissemita, né? E o que é antissemita? Significa que é algo contra os judeus, certo? Para você que não sabe. E esse texto, né, antissemita, descreve um projeto que seria uma conspiração por parte dos judeus e até envolvendo a maçonaria, de modo a atingir a dominação mundial por meio da destruição do mundo ocidental. Então a gente já vê que é uma coisa grande, né, no contexto. E, por exemplo, de acordo com o Museu do Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, o texto influenciou o nazismo e permanece em circulação até hoje, sobretudo na internet. Então, o texto, ele tem o formato de ata, que supostamente teria sido redigida por uma pessoa num congresso, realizada a portas fechadas, numa assembleia em Basileia, no ano de 1898, onde um suposto grupo de sábios, judeus e maçons teriam se reunido para estruturar um esquema de dominação mundial. E nesse evento teriam sido formulados alguns planos, como os de usar a nação europeia como exemplo para as demais que usassem seu apoio ao caminho dessa dominação, como, por exemplo, controlar ouro, pedras preciosas, controlar a cultura, criar uma moeda amplamente aceita, que estivesse sob o seu controle, confundir os não escolhidos, entre aspas, com números econômicos e físicos, e principalmente criar caos e pânico num tamanho tão grande que as pessoas desses países todos criassem uma organização supranacional capaz de interferir esses países rebeldes. E esse texto, né, ele sofreu diversas modificações, porque o texto em si, ele se apresenta com caligrafias diferentes, então parece que pessoas diferentes escreveram esse texto, e foram feitos diversos tipos de análise dentro desse texto, para comprovar que realmente aquilo era um texto falso. Mas quem se dedicou a escrever esse texto foi tão profundo no que ele queria, que foi disseminar essa ideia falsa de dominação mundial. Então já fala aqui que essa ideia é falsa, mais uma vez, né? Que essa pessoa foi capaz de simular caligrafias diferentes para criar esse texto, para dar veracidade, que esse texto fosse historicamente aceito, saca? Só que, depois de diversas investigações, como eu disse para vocês, né, esse texto, ele teve na mão, por exemplo, Ford, que foi publicado nos Estados Unidos, que daqui a pouco eu conto mais dessa para vocês, mas foi publicado nos Estados Unidos, e a partir do momento que Ford publica isso nos Estados Unidos, a ideia se espalha pelo mundo inteiro. Você quer contar mais em detalhes da história, Paty? Bom, quando a gente fala, né, de judeus, eles foram utilizados aí como bode expiatório de vários problemas durante a história da humanidade. Tem relatos até de judeus sendo usados como bode expiatório para a peste negra, por exemplo. Já tinha relatos naquela época. Ou até no começo do cristianismo, de falar que foram os judeus que crucificaram Jesus, né? Então, é um povo que desde o início é utilizado como justificativa para vários momentos de crise na história da humanidade. Aqui, nos protocolos de Sião, não foi diferente, né? Tanto que é engraçado também um ponto dos protocolos de Sião, eles estão divididos em 24 atas, né? E aí, baixando, tem o PDF, tá, para baixar aí na internet, quem tiver curiosidade de ler o material, enfim. E quando você começa a ler o documento dos protocolos de Sião, fica
mais fácil de entender até qual que era a finalidade disso na realidade. Porque em vários momentos do texto, você vê que eles estão falando de conformidade, é você querer incentivar a conformidade das pessoas. Por exemplo, um dos pontos que eles falam no protocolo de Sião é que eles vão querer, como a Beta bem falou, né, confundir as pessoas com questões científicas, com física, e aí eles colocam aqui com o intuito de fazer com que os não-judeus sejam incapazes de pensamento próprio e crítico, né? Então você desacreditar a ciência, né, você fazer com que as pessoas acreditem cada vez mais na tradição e nos costumes. Tem um ponto também que eles falam de incitar as massas contra aqueles que têm o poder, né? Levando a revolta, a revolução e inquietação social. Então a ideia era você, novamente, né? Vamos manter os valores da sociedade tradicional e aceitar as coisas como elas são. Então é engraçado que você vê que o intuito desse documento, em grande parte, é manter as coisas como elas são, né, e fazer parecer com que você ter esse sentimento de revolta ou você se indignar com certas coisas quer dizer que você está sendo manipulado por essa conspiração. E algo que eu achei muito engraçado também é que são temas que se repetem. Moeda única, governo único. Isso aparece em outras teorias da conspiração, como Nova Ordem Mundial, que a gente também já falou aqui. Então, certo. Nada é novidade. A própria Bíblia tem. Bíblia cristã, né? Tem esse tema. Uhum. Então, sim, é uma coisa que ela é repetitiva. E o que eu achei, assim, interessante é que essa história toda começou na Rússia, né? Então, foi lá na Revolução, lá para trás, na Rússia, que esse texto ele foi criado para desacreditar os judeus que naquela época tinham alguma influência, tá? Hoje é tão difícil de português, gente, perdão. Tinha alguma influência nas tomadas políticas da Rússia. Então surgiu por lá, né, na época dos bolcheviques, e aí com os bolcheviques saindo de lá, fugidos, é que esse protocolo parou na mão de outras pessoas e foi publicado, né? E o que eu acho que, assim, mais interessante, primeiro que foi o Ford publicando um livro com esse texto, que para mim foi um crossover que eu não imaginava. Sabe aquele Henry Ford, da Ford mesmo, lá do Fordismo e do carro Ford? É ele que a gente está falando, né? Então, ele publicou um livro intitulado O Judeu Internacional, que era justamente os protocolos dos sábios de Sião. E esse livro, infelizmente, foi traduzido por 16 idiomas, né? E aí é que, como eu falei para vocês, é que o mundo inteiro tomou conhecimento, né, desse livro. Quando você falou da Rússia, né? Ele surge lá na Revolução, né? Por isso que eu falei dos trechos lá de conformidade, né? O que estava acontecendo naquela época, só pra gente lembrar, era justamente a revolta contra a monarquia russa, né? Eram as pessoas revoltadas com estarem passando fome e você tinha lá os czares, tipo, vivendo no luxo enquanto a população morria de fome. Naquela época também estavam começando as primeiras publicações do Marx, né, que já estava trazendo ali aquela pulguinha da luta de classes, lá. Então, a ideia de trazer os protocolos de Sião, tem até uma das teorias de que foi a própria polícia secreta russa, que era a Ucrânia na época, que encomendou esse documento. Por quê? Pra jogar a culpa em alguém, falar, olha, vocês estão nessa miséria aí, né, tá acontecendo isso tudo com vocês, mas não é culpa dos czares, é culpa dos judeus. Né? Eles é que tem todo o sistema financeiro aí na mão, que manipulam todo, a culpa é deles, não é dos czares, né? Então não são contra os czares que vocês têm que se revoltar, né? E isso explica esses trechos de vamos manter a tradição, vamos manter as coisas como elas são, né? Não vamos gerar revolta, e segue a vida, né? Pra quem não sabe, os últimos czares morreram de uma maneira muito trágica, assim, depois procuram aí, que foi merecido? Não estou falando que foi, né? Porque ninguém merece morte, na minha humilde opinião. Mas que foi trágico, foi trágico. Depois procura aí também como eles faleceram. Foram mortos, né? Na verdade.
Então, sim, então vamos continuar. Então, lá em 2021, eu ia falar, nossa, 2021, gente, tá difícil. Olha lá, em 1921, o jornal Londrina Times desmascarou esses protocolos, né, apresentando provas conclusivas de que ele não passava de um plágio, exatamente o que vocês estão ouvindo. Então, a pessoa ela teve a capacidade de copiar o trabalho do amigo, né, então foi um plágio copiado de grande parte de uma sátira política que era contra a política do Napoleão III, né? Escrito pelo francês Maurice Joly, em 1864, que é intitulada O Diálogo no Inferno de Maquiavel e Montesquieu. E essa obra sequer mencionava os judeus, e mesmo assim os judeus levaram a culpa, né? E outras investigações também revelaram que um dos capítulos do romance de Biarritz, escrito pelo prussiano Hermann Godziewski, não sei falar, hein? Pelo Hermann, em 1868, também inspirou, entre aspas, tá? A invenção dos protocolos de Sion. Então, foram realmente cópias, né? Você copiar um pouquinho do trabalho do amiguinho do lado para criar um documento falso e colocar toda a culpa nos judeus de novo. Como a Paty já falou, né, já receberam já muitas cargas anteriormente da história humana. E é uma cópia descarada, tanto que tem um comparativo em alguns sites que colocam trechos, um do lado do outro. A gente vai até colocar lá no Instagram para vocês verem. Cara, o conceito de copia, mas não faz igual. O conceito de copia, mas não faz igual. Não tem. Não tem como falar que não é uma cópia. A ideia é a mesma. Como pode, né? Cara, eu vou falar, não, eu vou copiar de um francês porque ninguém vai ler. Será que era esse pensamento? Assim, olha, não, eu sou culto, eu tenho acesso à literatura francesa, né, e à literatura prússia, enfim. Eu sou uma pessoa culta, então eu tenho acesso a essas culturas diferentes. Vou pegar esses textos e vou usar para fazer esse documento falso, porque ninguém vai ler e vai comparar. E o que eu acho mais curioso, né, que até a Beta mencionou aí que o Ford chegou a publicar esse livro, né, você vê como naquela época era aceitável, né, esse tipo de comportamento, né, as pessoas estavam vivendo uma época em que isso ok, assim, tudo bem. Né? Cara, é um absurdo, é um absurdo, e assim, não só publicar, mas publicar e traduzir para 16 línguas diferentes e propagar isso para 16 línguas diferentes, entendeu? É um absurdo que só, assim. Não, e os protocolos, eles foram muito utilizados por Hitler também, né? Ele chega a mencionar os protocolos de Sion no próprio livro que ele escreveu, né? O Minha Luta, que é a base, né, da doutrina nazista, ele menciona os protocolos de Sion. Né? E aí, esse livro ele ficou com aquela aura como se tivesse sido uma descoberta, sabe? Como em toda a teoria da conspiração, né? Aquela história de que esses documentos vazaram e veja só, né? Como tudo que tá lá nos documentos está se cumprindo, né? Até hoje. Ele usou muito isso para justificar, né? Essa retórica nazista da época que, né? Até para relembrar, né? O nazismo também começa num momento de crise econômica, né? A Alemanha tinha acabado de passar pela Primeira Guerra, tinha assinado lá o Tratado de Versalhes, que acabou com o país, que foi para humilhar mesmo a Alemanha, né? E aí, de novo, colocando a culpa nos judeus, né? Então, de novo, eram judeus que detinham todo o sistema econômico, e aí eles usaram isso como uma justificativa, de novo, para direcionar ali o ódio das pessoas para um bode expiatório. Né? Exato. Não, e aqui naquele acervo que eu falei para vocês, na Enciclopédia do Holocausto, né, na página que contém toda essa descrição histórica, né, eles falam aqui que, por exemplo, após os nazistas alcançarem o poder na Alemanha, em 1933, algumas escolas passaram a usar os protocolos para doutrinar seus estudantes. E olha, quando a gente estava pesquisando, eu encontrei abaixos assinados pedindo para hoje esse livro voltar a ser ensinado nas escolas. Quê? Não é possível. E era do Brasil, tá?
Era do Brasil, era um abaixo-assinado para que esse livro voltasse a ser ensinado nas escolas. Nossa, Deus, por que, Senhor? Então a gente Tá pensa vendo, que é uma gente? coisa que tá muito para trás, nem tanto assim. Então, não, é exatamente isso que eu ia falar. A gente pensa que é lá atrás, mas não é. É hoje. Hoje a gente vê ideias antissemitas sendo propagadas. Cara, é de cair da borda da terra plana, sabe? É o mínimo. Só pra aliviar a tensão aqui. Porque, olha, não tem como falar de outra. Olha, eu tô até gaguejando, porque eu não sei nem o que falar. Hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, você culpar uma nação inteira, uma religião, as pessoas são religiosas, Deus são religiosos, sabe? Por culpa do quê? Do seu fracasso? Do quê? De você não ter uma boa vida? Gente. Eu acho que o mal é o mal de todos esses raciocínios que querem explicar problemas muito complexos com explicações muito simplistas. Exato. Não dá, sabe? Não dá pra você chegar numa... É um raciocínio muito raso, né? E assim, por isso que eu acho que nesses momentos de crise, como a gente viveu, né, na época da pandemia, né? Você acaba dando espaço para proliferarem esse tipo de discurso, porque as pessoas estão assustadas, elas estão frustradas, elas estão procurando alguém para jogar a culpa de tudo aquilo que tá acontecendo, né? Então, são os momentos em que é mais perigoso esse tipo de ideia começar a ressurgir. Exato. Para mim é muito... Agora eu fiquei bem impactada com essa informação, eu não esperava. Realmente. Tem um youtuber que eu sigo, né? E que ele é um pesquisador muito bom. E ele explica a história da humanidade de uma maneira bem didática, né? E ele fala que conceitos e ideologias políticas são como efeito bola. Então, por exemplo, a ideologia do Brasil, ela vai muito para a esquerda, de repente ela volta muito para a direita, de repente ela pega e volta muito para a esquerda, e ela fica nesse ritmo de ir e vir, ir e vir. E se a gente for olhar no ponto de humanidade, isso também é válido, né? Não só o Brasil, mas mundialmente falando, isso também é válido, esse efeito mola, né? E pensar que há tempos atrás a gente tinha uma direita forte que poderia ter induzido muito esse tipo de pensamento, porque assim, não estou falando, eu estou falando dados que eu li na enciclopédia do Holocausto, tá? Que eles alegam que o nazismo, o nazismo é de extrema direita. Então você propagar a extrema direita é dar ênfase para esse tipo de comportamento. Como, por exemplo, a gente não teve ministros anos atrás aí fazendo propaganda política dele próprio com uma roupagem inteiramente nazista, realmente. A gente via no vídeo que era a mesma coisa da época de Hitler. Era paráfrase de um discurso. Exato. Era uma paráfrase descarada. Então, lembra do copiar um amiguinho, mas não fazer igual? Ele fez isso. Ele copiou o amiguinho, mas não fez igual. Mas ele copiou o amiguinho. E você fomenta isso, não quer dizer que... Olha só o resultado que a gente teve. A gente fomentou essa extrema que dá ênfase para esse tipo de assinatura, de coleta de assinatura. Você fomenta esse tipo de assinatura. Galera, olha que loucura. Não é muito louco pensar nisso? Que tá tão perto da gente, a gente não percebe.
É uma coisa que a gente pensa que tá muito longe, mas não tá, não é difícil você cultivar esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas, não é difícil. E eu acho que isso independe até de orientação política, sabe? Exato. Eu acho que isso independe. Eu acho que se você consegue fazer um discurso certo, no momento certo, que é o que essas pessoas fazem, e você... Não, com técnica, né? Você consegue direcionar o medo das pessoas para onde você quer, né? E aí, independente de orientação política, direita, esquerda, eu acho que discurso de ódio Perfeito. Ele tá presente em tudo quanto é lugar. A roupagem pode mudar um pouquinho, né? Muda um pouco a roupagem, pode mudar uma ou outra palavra ali do discurso, mas Perfeito. é generalizado. Exato. A gente sabe que tem muitos países que são comunistas, né? Que tem uma tendência a ser comunistas, mas de esquerda, que tem ditadores, né? Então essa roupagem, ela realmente, ela só é roupa, realmente é roupa. É só enfeitar de uma maneira para poder induzir as pessoas a fazer aquilo que uma cabeça ditadora tem, né? Quer que faça. Tem um documentário, uma série da Netflix muito boa, que é quase um documentário mesmo, que é o como se tornar um ditador. Deixa eu ver. Netflix. E sabe até enquanto você tá procurando aí, Rob, só comentar uma coisa. Tirano. Né? Que como se tornar um tirano, né? Como se tornar um tirano. Que ela fala que é exatamente isso, que é indo para a direita ou para a esquerda, você consegue tornar-se tirano nos dois lados. Né? Porque é impor aquilo que você quer e aquilo que você acha certo. E é isso. E não se pode acontecer isso. Né? Todo extremismo é horrendo. Não tem como ser extremista. E uma coisa que eu queria comentar, né, é que a gente sempre fala aqui em todos os episódios, né, que teorias da conspiração se apoiam em pequenos fatos que são reais e a partir dali criam, né, muita gente usa para falar dos protocolos de Sião, porque como a Beta falou lá no começo do episódio, os protocolos eles são feitos como se fossem atas de um encontro que aconteceu em Basileia para discutir a dominação, tarana. Esse encontro de Basileia, ele aconteceu. E aconteceu lá em 1897, mas ele aconteceu como um congresso sionista, que é uma outra coisa, né? Olha. E até uma coisa que eu reparei, assim, que alguns materiais, eles usam muito esse sionista como se fosse uma coisa, quase uma seita, né? E na realidade, sionista nada mais é do que quem apoia a criação de um Estado judaico, que hoje é Israel, né? Então, é isso, né? E aí os textos você vê usando isso como se fosse uma coisa nossa, muito, muito secreta e dando uma conotação muito né? E é só isso. É só uma vertente que apoia a criação de um Estado judaico. Né? E aí esse congresso aconteceu lá em 1897 na Basileia para discutir isso, né? Porque já é um ponto bastante antigo isso da criação do Estado, tal. Então já se falava desde lá sobre a questão do território da Palestina, tudo mais. Então, algumas pessoas se apoiam nisso para dizer que os protocolos de Sião são verdadeiros, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, são duas questões completamente separadas. Bom, continuando, não é mesmo? Então tá, lá em 1935, né, a Corte Judicial da Suíça multou 2 líderes nazistas por distribuírem uma edição em alemão dos protocolos em Berna. E o juiz que presidia o tribunal declarou que o conteúdo daquele livro era difamatório, falsificação óbvia e com absurdos sem sentido. Daí, em seguida, em 1964, o Senado dos Estados Unidos, após estudar bastante o caso, divulgou um relatório declarando que os protocolos haviam sido inventados e que seu conteúdo era formado por um palavratório incoerente, criticando aqueles que o vendiam de porta em porta, usando a mesma técnica propagandista de Hitler. Isso lá em 64, hein? Daí a gente vai um pouco mais para frente. Em 93,
uma corte judicial russa emitiu uma sentença contra o Pamiat, que é uma organização nacional de extrema-direita, por haver a mesma cometido um ato antissemita ao publicar a falsificação dos protocolos de Sião. E, no entanto, apesar de todas essas evidências, né, de que o protocolo é uma fraude, o livro, como a Paty bem disse, continua sendo um dos mais influentes dos últimos 100 anos de história que a gente tem aqui, dos últimos 100 anos mais recentes, e até hoje atrai muitos grupos, indivíduos que são antissemitas ou que se tornam após ler esse texto. E o mais engraçado é que a gente estava até comentando aqui antes, né, de gravar esse episódio para vocês, que na hora de fazer a pesquisa, quando você coloca esse assunto, você cai em inúmeros sites que são de conteúdos extremamente duvidosos, né, para não dizer outra coisa. E o que eu achei mais engraçado foi justamente que nesses conteúdos você vê a variedade de vertentes. Eu achei sites mais voltados para uma ótica religiosa, falando de protocolos de Sião como se fosse algo verdadeiro. E aí você acha tanto numa linha das pessoas puxando outros discursos de ódio baseados nesse. Sim, sabe, você acha uma infinidade de conteúdos com os mais diferentes perfis de pessoas falando sobre isso. É um pouco assustador. É assustador demais. E assim, conforme você vai lendo, você vai vendo que não é, todas as culturas vão colocando as culpas no judeu. Por exemplo, aqui tem um exemplar do protocolo, por exemplo, né, que ele fala assim, conspiração judaica e o mundo islâmico, editada por alguma editora islâmica, né? Esse é o título, essa é a figura do livro que eu tenho aqui comigo. E aqui fala-se que, por exemplo, no início dos anos 70, que é o Faisal, o rei da Arábia Saudita, costumava presentear os chefes de Estado que o visitavam com cópias da edição dos protocolos de Sião. Esses publicados no Paquistão, em 69. Então, assim, é todo mundo contra os judeus. Por que isso? Não é estranho? Por que sempre os judeus? Eu acho que foi uma fórmula que funcionou, né, ao longo do tempo. E quando a gente pega esses discursos de ódio, eles sempre voltam para fórmulas que funcionam. Né? Se você pega ao longo da história, é sempre a mesma coisa. Você sempre vai encontrar esse padrão da volta para a tradição. Olha, né, como todas essas mudanças, todo esse questionamento está trazendo a derrota da nossa tradição e tal, porque a gente tem que se unir de novo. Os discursos, eles são sempre muito parecidos, né, de voltar para o passado, de ressaltar essa coisa mais de vamos negar a ciência, vamos olhar mais para costumes. E essa é uma outra fórmula que sempre funcionou também. Você pega um grupo que que as pessoas já têm uma tendência para olhar ele de forma diferente por algum motivo, né, ou entender que ele é marginalizado por algum motivo, é o que a gente vê em discursos xenofóbicos também. Exato, você está perdendo seu emprego por conta do imigrante que está vindo aqui, está pegando a sua vaga. Se não fosse isso, nada disso estaria acontecendo. Quando a gente sabe que as coisas são muito mais complexas do que isso, né? Então, são discursos que funcionam, né? Uma fórmula que funciona. Infelizmente. Essa é a realidade, infelizmente. Então, saibam que, na realidade, esse texto ele foi um plágio de trabalho de outros pensadores que não tinham nada a ver com judeus, mas roubaram essas ideias e colocaram os judeus no meio. E que é aquilo, a gente... Para entender o futuro, a gente precisa olhar para o passado. E a gente aprendeu hoje que não é tão passado assim, porque as pessoas ainda acreditam nesse negócio. E isso me assusta.
E assusta. Mesmo. Tem um filme que eu acho que eu já falei dele aqui em outro episódio também, mas acho que casa muito de falar aqui, que se chama Ele Está de Volta. Que é um filme justamente contando como se Hitler ressurgisse hoje. Aí ele volta do nada, lá no meio da Alemanha, ele renasce lá do lugar onde estava o bunker dele, e ele começa a entender como funciona a nossa cultura hoje. Né? Então, cultura de rede social, de programa de TV. E aí você vai vendo, né, como isso vai se adaptando nos dias de hoje. É muito interessante. Eu acho que é um filme muito interessante de você assistir, porque te faz refletir sobre isso, sabe? E você começa a ver alguns padrões de discurso e de comportamento que talvez não sejam tão distantes da realidade, assim. Se algo como isso realmente pudesse acontecer, né? Não, olha, o que eu entendo é que se a gente tem hoje no mundo ditaduras, essa ideia não é tão distante, certo? Independente se é de direita, se é de esquerda, não importa, entendeu? Porque, gente, quanto mais pra direita, pra esquerda você for, mais fácil você de fechar o círculo aqui, ó, se encontrar de novo. Então, tomem cuidado com esse discurso de direita, esquerda, porque, na verdade, o que importa é ter pensamento crítico. É só isso. Ter um pouco de... E ponderar pelo bem de todos, pelo bom convívio. Eu acho que quando você tem esse pensamento muito polarizado, fica mais difícil de você enxergar esse tipo de coisa, né? Exato. Como a gente falou, são problemas complexos, então não vão ter explicações simples para coisas que são muito complexas. Como são esse tipo de problema, problemas econômicos, sociais, eles não têm uma causa só, eles têm várias causas, né? E muitas vezes você não tem ali mocinhos e bandidos muito bem definidos, né? Você tem pessoas sendo as duas coisas, né? Exato. Todos nós sendo as duas coisas. Então é realmente muito difícil, é sedutor cair nesse tipo de situação, porque é muito mais fácil você ter alguém que seja bode expiatório que é o culpado de tudo. Exato. E você ali não tem responsabilidade sobre nada que aconteceu, mas infelizmente as coisas não são assim. Aquele velho ditado, né? A culpa é minha, eu jogo quem eu quiser. Gente, exatamente. Vamos parar com isso. Vamos assumir as responsabilidades aí. Certo? E é isso, gente. Mais um episódio aí que, né, nesse a gente tem uma conclusão, então não é um documento real, né? Mas traz aí algumas reflexões pra gente, né, um pouco assustadoras. Um pouco não, né? É assustador demais pra mim. Eu tô ainda em choque, vou dormir em choque. Vou ter que assistir muitos vídeos de gatinhos antes de dormir, porque eu tô em choque ainda. Eu vou negar um pouco a realidade, mas daqui a pouco eu volto. Mas, de verdade, vamos tentar cultivar o pensamento crítico e tentar ponderar, né? Porque ponderar é bom. Ponderar é bom. É isso. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau, tchau.